Você é duelista e que gosta de um jogo talvez um pouco mais controlado, talvez fique feliz com essa notícia. Rush Duels está vindo para o TCG. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Rush Duels e como ele foi confirmado, ainda que indiretamente, para estar vindo aqui para o TCG. Para quem não sabe, Rush Duels é uma nova forma de jogar Yu-Gi-Oh! Com novas cartas e regras próprias que foi introduzida agora no ano de 2020, com o início de uma nova fase em toda a franquia Yu-Gi-Oh!, inclusive com a estreia do anime de Yu-Gi-Oh! Sevens. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu vou deixar nos cards alguns vídeos que podem ajudar vocês. A gente tem também vídeos tanto do Rush Duels explicando como o jogo funciona, quanto vídeos do novo anime que é focado nesse tipo de jogo. Mas para quem já sabe como funciona, então tá aqui a notícia. Os Rush Duels foram meio que confirmados para estar vindo aqui para o TCG. Se você está querendo entender um pouquinho melhor por que eu estou falando meio que confirmados, é o seguinte. A gente teve alguns meses atrás a confirmação, o registro de uma nova logomarca aqui para o Ocidente, né? Então ali os Estados Unidos registraram uma logomarca que era justamente uma versão americanizada, digamos assim, da logomarca do Yu-Gi-Oh! Sevens, que é o anime que está promovendo os Rush Duels e que estreou agora no ano de 2020. Então a gente já tinha uma ideia de que Yu-Gi-Oh! Sevens, o anime, muito provavelmente estaria vindo aqui para o Ocidente e que não faria muito sentido você ter um anime promovendo um tipo de jogo que não existisse aqui no Ocidente. Afinal, a gente sabe que em torneios aqui no Ocidente, as cartas que são permitidas são justamente as cartas do TCG, que são o Trading Card Game, normalmente em inglês ou até mesmo em outras línguas natas de alguns países. A gente tem cartas em francês, em espanhol, em português, enfim, não vou me estender muito nisso. Mas, então não tinha lógica a gente ter o anime de Yu-Gi-Oh! Sevens vindo pra cá sem o card game que ele promove. E agora que a gente teve a notícia, eu vou agradecer inclusive ao Dylan do Yu-Gi-Oh! Everything, é um canal americano que fala bastante sobre o anime de Yu-Gi-Oh! E que foi inclusive um dos primeiros a trazer essa notícia. Ele não foi o primeiro, eu peguei essa imagem que está aparecendo aí para vocês na tela de um Twitter, que é o JBix, então créditos para ele, por compartilhar essa imagem aí, que é justamente o registro da marca Rush Duels lá nos Estados Unidos. Isso implica justamente de que uma vez que a marca Rush Duels tenha sido registrada nos Estados Unidos, a gente vai ter muito provavelmente os Rush Duels sendo introduzidos no TCG, porque não teria muita lógica você registrar um produto que você não tem intenções de lançar, de mercantilizar, de você comercializar. Então a gente pode ter como praticamente que confirmado os Rush Duels vindo para o TCG. É lógico que a gente ainda não sabe datas, mas agora eu vou começar a especular um pouquinho. Para quem acompanha Rush Duels, pode perceber que pelo menos um princípio da ideia desse formato de jogo se assemelha bastante ao Speed Duel, que foi lançado exclusivamente no TCG e que era uma grande aposta do mercado de Yu-Gi-Oh! E no Ocidente, justamente para trazer aqueles jogadores mais old school e que preferiam uma mecânica um pouco mais simples de duelo de volta para o jogo. Isso porque a gente sabe que ao decorrer dos anos, Yu-Gi-Oh! Foi se tornando muito complexo, foi perdendo fãs, foi perdendo duelistas, foi perdendo jogadores. Então, simplificar um pouco o duelo e trazer uma nova forma de duelar, que é o Speed Duel, foi uma forma que o TCG encontrou. Porém, infelizmente, os Speed Duels não fizeram tantos sucessos, e a prova disso é que os torneios de Speed Duels não têm tantos inscritos, e vocês podem até mesmo ver que os produtos lançados de Speed Duels têm um intervalo muito maior nos últimos meses. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um produto lançado em agosto de 2019, que foi um Starter Deck dos Speed Duels, que era justamente focado nos duelistas Hex Raptor e o Evil Underworld, lá de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, e após agosto de 2019, o próximo produto de Speed Duels foi lançado apenas em maio de 2020, que era um Starter Deck focado no Yugi e no Pegasus. E em seguida, a gente teve outro Speed Duel Starter Deck, e de lá pra cá a gente não teve mais nenhuma novidade. Então, de maio de 2020 até agora, esse vídeo está sendo gravado em setembro, a gente não tem nem anúncio de mais produtos para Speed Duel. O que mostra um pouquinho estranho, porque mesmo ali com o atraso das agendas de lançamento de produtos por conta da pandemia, a gente tinha pelo menos previsões.
e Speed Duels simplesmente parou em maio e nada mais foi lançado. Então acredita-se que o Speed Duel vai deixar aos poucos de ser comercializado por conta da baixa procura, a baixa venda, afinal a gente sabe que a Konami ela vive das vendas, é uma empresa como qualquer outra, embora a gente goste de nostalgia e tudo mais, ela vai buscar o lucro, então se Speed Duels parecer não estar sendo um bom investimento, ela vai parar de comercializar. As empresas americanas vão parar de investir nisso e vão passar a investir em algo que está dando mais certo ou que pode pelo menos trazer um público novo, que é justamente os Rush Duels. Se vocês quiserem conferir um pouquinho melhor, eu já deixei um vídeo inteirinho falando sobre o sucesso do anime de Yu-Gi-Oh! Sevens no Japão, mas não é só o sucesso do anime. O sucesso dos Rush Duels estão sendo tão grandes lá no Japão, a comercialização das cartas Rush Duels é tão grande que foram abertas, se eu não estou enganado, 2 lojas lá no Japão exclusivas para a venda de cartas Rush Duels, ou seja, a venda é tão grande, a procura é tão grande que eles abriram lojas independentes apenas para tratar desse público-alvo de Rush Duels. É claro que aqui no ocidente a gente vê uma maior resistência aos Rush Duels, até mesmo ao anime, porém eu vou sugerir aqui para vocês que se vocês quiserem conhecer um pouquinho, afinal isso vai se tornar uma realidade no ocidente nos próximos meses provavelmente, vocês acompanhem. Eu tenho várias reviews aqui no canal sobre os primeiros episódios de Yu-Gi-Oh! Sevens, algumas análises, algumas críticas, e vocês vão conseguir perceber que na verdade o anime não é ruim e muito menos o jogo. O jogo consegue ser muito divertido e não é tão simples e tão básico assim, igual um Speed Duel, não. Por mais que ele seja um pouco mais simplificado, a maneira como o Rush Duels funciona, ela é tão agressiva quanto as Master Rules do Yu-Gi-Oh! Atual. A não ser o fato de que a gente não tem tantas maneiras de counterar efeitos, mas é muito divertido mesmo assim. Mas então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês vão gostar de poder ter a oportunidade de jogar Rush Duels aqui no ocidente ou não? Vocês estão interessados, vão querer assistir o anime de Yu-Gi-Oh! Sevens que provavelmente vai ser lançado aqui também, ou não, vocês vão deixar passar. E não esquece de deixar um like no vídeo para incentivar o canal a continuar falando de Yu-Gi-Oh! Também, e se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar com seus amiguinhos. A comunidade de Yu-Gi-Oh! É muito grande e não é porque a gente fala bastante de Yu-Gi-Oh! Sevens e Rush Duels aqui que a gente deixa de falar dos outros animes, tá bom? Então muito obrigado e até mais.